Naruto. Ranking dos Uchiha. Do menos ao mais poderoso. Sasuke, Itachi, Obito. Quem não adora pelo menos um deles? O clã Uchiha é temido por inúmeros personagens em Naruto. Afinal, foi dele que vieram alguns dos ninjas mais poderosos de todos os tempos, com habilidades naturais simplesmente inacreditáveis, como o famoso Sharingan. Nesta lista, J.R. Ned ranqueou todos os Uchiha do menos ao mais poderoso. Também foram incluídas algumas menções honrosas, já que a história do clã esbarra na de muitos personagens que foram profundamente impactados pela existência dele. Primeira menção honrosa. Indra Otsutsuki, o filho mais velho de Agoromo Otsutsuki, é o ancestral do clã Uchiha. Ele herdou os olhos do pai e parece nunca ter tido problemas ao usar o Sharingan, ao contrário de tantos Uchiha que acabam perdendo a visão se o utilizam por muito tempo. Como o poder de Indra nunca foi tão detalhado e ele nem mesmo é um Uchiha, tecnicamente, vamos manter a menção honrosa sem classificá-lo em uma posição específica. De qualquer forma, é óbvio que ele era extremamente poderoso. Segunda menção honrosa, Sakura. Em Boruto, Sakura costuma andar com roupas que carregam o símbolo dos Uchiha. Como se casou com o último Uchiha verdadeiro, ela entrou para o clã, mas não aparecerá na lista, porque decidi comparar personagens cujos poderes são tradicionalmente associados ao grupo. De qualquer forma, se Sakura fosse incluída em alguma posição, com certeza seria entre as mais altas. Afinal, estamos falando de uma das personagens mais poderosas da Vila da Folha. Vamos começar o ranking. 10. Shi Uchiha. Os pequenos clones de Shi Uchiha são usados pelo original como escudos sem dó alguma. Infelizmente, eles não são criaturas muito poderosas, mas pelo menos não foram exterminados quando se descobriu quem realmente eram. Aliás, todos foram para o orfanato de Konoha e estão sob os cuidados de Kabuto, que pretende nomear cada um dos novos companheiros. 9. Sarada Uchiha. A filha de Sasuke Sakura com certeza é uma ninja promissora com imenso potencial. Não teria como ser diferente, considerando que a jovem Uchiha herdou as habilidades naturais do pai e também a força bruta da mãe. Sarada, aos poucos, tem se mostrado também uma grande estrategista. É difícil não sonhar com o dia em que ela despertará o Susanoo. O que será que Kishimoto pretende fazer com a personagem? 8. Shi Uchiha. Todo o arco de Sarada, que ainda era muito distante do pai no início de Boruto, culmina no combate contra Shi Uchiha, um dos vilões mais desalmados na história da franquia. Por meio de truques sujos, ele deu trabalho para o novo time 7 e até mesmo incomodou Sasuke Uchiha, que estava tentando proteger a filha enquanto lutava. Eventualmente, por meio de um ataque combinado entre Sasuke e Sakura, Shi Uchiha foi eliminado, mas acabou sendo necessário que a própria Sakura acertasse um soco direto nele com toda a força. 7. Fugaku Uchiha. No universo de Naruto, hereditariedade ajuda muito para que certos ninjas se tornem extremamente poderosos. Logo, é bastante provável que o pai de Itachi e Sasuke fosse muito forte. Feliz ou infelizmente, nunca vimos uma luta entre Fugaku e Itachi. Quando esteve diante do pai, na noite em que assassinou todo o clã Uchiha, Itachi chegou a sentir certo receio de lutar, já que seria um combate de Mangekyo Sharingan, mais uma pista do poder de Fugaku. Apesar de promissor, na teoria, o líder da polícia de Konoha, que já foi considerado para a posição de Hokage, nunca foi visto em ação de forma que pudéssemos analisar os poderes dele apropriadamente. Então, vamos deixá-lo nesta posição pelo que os indícios teóricos apontam. 6. Izuna Uchiha. A dupla Izuna e Madara Uchiha enfrentou Hashirama e Tobirama Senjun muitas vezes. Normalmente, Izuna era oponente de Tobirama, enquanto Madara era quem enfrentava Hashirama. Tudo indica que, assim como o próprio Fugaku, Izuna era forte o bastante para ser considerado tão poderoso quanto um Hokage, mas sabemos que ele acabou sendo morto por aquele que viria a se tornar o segundo Hokage, durante o período em que era vivo. Izuna foi um dos dois primeiros Uchiha a despertarem o Mangekyo Sharingan, o outro, obviamente, foi Madara. Aliás, se ele deu os olhos para Madara antes de morrer, foram os olhos de Izuna que tornaram Madara tão absurdamente poderoso no futuro. 5. Shizui Uchiha.
considerado o mais poderoso Uchiha do tempo em que viveu, por Danzo, mas ainda assim é algo. Shizui tinha olhos impressionantes até mesmo para os padrões do clã. A técnica Kotomatsukami, por exemplo, foi usada por Itachi, que ainda tinha um dos olhos de Shizui, para colocar a si mesmo sob um genjutsu e proteger Konoha. Apesar de ser um ninja extremamente habilidoso, ele morreu após cair em uma emboscada. Numa luta justa, é difícil imaginar quantos oponentes conseguiriam evitar a apelação absurda representada pelos olhos de Shizui. Kabuto, quando ressuscitou boa parte dos ninjas mais poderosos da história no universo de Naruto, ficou frustrado por não ter encontrado DNA o bastante para reviver Shizui. Se ele tivesse todos os 3 pares de olhos mais cobiçados de todos, Shizui, Itachi e Nagato, imagine quanto estrago seria causado. 4. Obito. Uchiha. Vamos esclarecer algo antes de falar dele. Estamos considerando o Obito que não era o Jinchuriki da Jubi. Afinal, aquela versão era praticamente invencível, como vimos durante a reta final da Quarta Grande Guerra Ninja. Obito possuía uma das habilidades mais úteis na história dos usuários de Sharingan. Afinal, ele conseguia transportar partes de si mesmo e de tudo que ele tocava para outra dimensão. Desta maneira, o Uchiha era praticamente inatingível, e bastava encostar no oponente para que ele vencesse uma batalha. Obito e Itachi tinham um acordo enquanto faziam parte da Akatsuki. Para manter o irmão de Sasuke no grupo, o então falso Madara teve de prometer que não atacaria Konoha. A notícia da morte de Itachi, inclusive, foi muito bem recebida por Tobi quando anunciada. Provavelmente, porque Obito preferia não ter de enfrentar Itachi diretamente. 3. Itachi Uchiha. Um verdadeiro prodígio. Itachi Uchiha está entre os personagens que mais impressionaram os fãs em Naruto. Ele não só era respeitado por Obito, o verdadeiro líder da Akatsuki, como também se mostrou forte o bastante para enfrentar Kakashi, Naruto, Sakura e Tio usando pouquíssimo poder, além de ser um mestre do Genjutsu e ter sido responsável por nos apresentar o Susanoo. Itachi era extremamente focado e estava sempre muitos passos à frente dos inimigos. Até mesmo quando lutou contra Nagato, ao lado de Naruto e Killer B, combate em que os dois Jinchuriki quase morreram, ele foi capaz de bolar uma estratégia e evitar o pior. Com o Susanoo, Itachi era praticamente intocável. Ele não só tinha a espada Totsuka, capaz de selar qualquer inimigo, como ainda carregava o espelho de Yata, usado para anular quaisquer ataques. Com 2 ferramentas desse nível ao seu dispor, um Itachi saudável seria praticamente invencível. 2. Madara Uchiha. Antes de se tornar aquela criatura inacreditavelmente poderosa, que levou o autor a inventar uma traição aleatória para ter uma forma do vilão ser derrotado, Madara Uchiha já era extremamente forte. Afinal, estamos falando do rival de Hashirama, o primeiro Hokage, tido por muito tempo como o ninja mais poderoso na história. No auge, Madara chegou a enfrentar Hashirama controlando a Kurama enquanto a revestia com uma armadura de Susanoo. Quantos personagens no universo de Naruto você consegue imaginar fazendo o mesmo ou algo similar? Aliás, tomara que um dia vejamos mais histórias desse período em que a rivalidade Senju e Uchiha era mais intensa do mundo shinobi. Madara já fez de tudo em Naruto. Roubou as células de Hashirama para ganhar novos poderes, criou a Akatsuki e manipulou cada um dos membros por meio de uma trama extremamente complexa. Despertou o Rinnegan, morreu, ressuscitou. A lista de feitos de Madara é simplesmente enorme, mas ele não chegou a ser tão poderoso em vida quanto o nosso primeiro lugar. Sasuke Uchiha. Com o Rinnegan e o Mangekyou Sharingan Eterno, Sasuke Uchiha se tornou um dos 2 ninjas mais poderosos em toda a franquia, sendo que Naruto é o outro. Capaz de usar o Susanoo, o Amaterasu, trocar de lugar com qualquer coisa que observa e ainda transitar entre dimensões, o irmão de Itachi alcançou um nível inimaginável para outros membros do clã. A luta final dele contra Naruto, em Naruto Shippuden, já deixava evidente quão absurdamente forte Sasuke havia se tornado. Mas ele ainda foi além em Boruto. São tantas as possibilidades de ataque que chega a ser difícil listar todas aqui. Não bastassem todas as capacidades ofensivas, incluindo até a devastação planetária de Pen, Sasuke ainda é capaz de absorver chakra. Portanto, mesmo em situações críticas, ele consegue dar um jeito de se reerguer e prosseguir com o combate. A escala de poder subiu ainda mais em Boruto. Logo, Sasuke pode acabar perdendo essa posição para a filha dele um dia. Contudo,
Entre os humanos vivos atualmente no mangá, apenas Naruto se compara com o Uchiha. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações para dar uma força pro canal.